Meu nome é Cirino Adolfo Cabral Neto, sou casado, advogado, hoje exerço a função de vereador na cidade de Navegantes, né? Estou concorrendo ao cargo de prefeito pelo Cidadania 23. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Na verdade, o que a gente verifica aí no meio político é essa falta de representatividade, né? Como tu bem falaste. Eu busquei ser candidato a deputado em 2018, representando aqui a região, né? Principalmente o lado norte ali da Foz do Rio Itajaí, representando Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, Luiz Alves, né? Que é um nicho que realmente a gente vê que carece muito de representatividade perante os órgãos públicos mesmo, né? Tanto estadual quanto federal. Esse problema do aeroporto não é só o problema do aeroporto, a gente vê que também tem o problema do aeroporto, tem a questão da bacia de evolução, tem a 470, então nos falta realmente a representatividade necessária para poder brigar isso aí. O prefeito, além dos problemas da cidade, ele tem que estar antenado com todos esses problemas que a gente tem aqui, que afetam, né? Se tu verificares das 10 principais obras públicas, seja federal ou estadual, que está acontecendo no estado, né, tu vê que Navegantes comporta várias delas, né? Então tu vê que nós temos a questão do aeroporto, nós temos a questão da bacia de evolução, nós temos a questão da 470, tem a questão da marginal da 101, então enfim, tem a questão da cabotagem que passa pelo Rio Itajaí, enfim, Navegantes está no centro de todo esse debate aí. Então precisa de um prefeito atuante e precisa também de uma representatividade no Poder Executivo para que chegue junto ao governador, chegue junto ao governo federal, através dos deputados federais, dos senadores, para que a gente consiga, né? Eu, como vereador, eu estive muito presente lá em Brasília buscando recursos, foi o vereador que mais conseguiu recurso na história de Navegantes, foi mais de R$ 1,5 milhão em recursos que eu trouxe para Navegantes, e a gente sabe o caminho das pedras lá em Brasília e no governo do estado para a gente poder trabalhar isso aí. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então, era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Na verdade, Navegantes pode ser, e eu acredito que vai ser nos próximos anos, o grande boom, vai sofrer o grande boom da questão turística, né? Porque nós temos 12 quilômetros de praia, nós temos o rio, que pode ser explorado aí a questão do turismo náutico, nós temos o santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, que pode utilizarmos o turismo religioso, né? Quantas pessoas vão até Nova Trento ver a Santa Paulina, ou vão a Iguape, então Navegantes tem essa possibilidade, tendo um santuário, e entrar nesse roteiro. Nós temos a nossa parte rural, que podemos trabalhar o turismo rural, e também tem o turismo de aventura. Nós também temos aí uma cidade que a gente pode explorar o cicloturismo na nossa cidade. Enfim, nós temos aí, como tem o porto e o aeroporto, nós podemos também trabalhar a questão do turismo de evento, com congressos, workshops, trazendo esse tipo esse tipo de atração aqui para o nosso município de Navegantes. Enfim, o que a gente vislumbra dentro do nosso plano de governo é justamente isso aí, é atrair incentivo turístico para Navegantes, gerando emprego. Esse é o nosso grande desafio hoje como administrador do município. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Infelizmente isso mancha o nome da cidade, o histórico da cidade, né? Infelizmente isso acontece, por um lado, né? Por outro a gente considera bastante válido, inclusive eu sendo vereador, a gente fez várias denúncias para o Ministério Público para que ele pudesse também se acionar
esses vários problemas que a gente tem na cidade. Então também a gente fica orgulhoso do nosso efetivo trabalho enquanto legislador e fiscalizador do dinheiro público, né? Mas não deixa de ficar triste enquanto navegantino de ver o nome da tua cidade, né, aí na página policial. Então o nosso dever enquanto administrador público é manter o mesmo tratamento de quando trabalhava na Câmara, de fiscalizador. Ser um agente fiscalizador para que a gente consiga trabalhar com recurso público da melhor forma possível e assim, sem apadrinhamentos políticos, sabe? Sem conchavos. A nossa ideia, como eu e o Luizinho, né, que está aqui presente nessa nossa entrevista, a gente está vindo bastante claro, a gente está vindo bastante tranquilo, sem um monte de cargo, sem um monte de gente atrás de nós em busca de cargo. Então a gente vem bastante leve para essa administração. Então a gente pode sim optar por uma administração bastante técnica, né, profissional, para que a gente consiga fazer o melhor para a cidade navegante. Trabalhando tecnicamente, a gente consegue fazer a parte política, né? O grande problema que a gente vê é que, infelizmente, perde-se muito querendo fazer parte política e acaba esquecendo a técnica, onde nós temos aí vários problemas aí que a nossa cidade enfrenta. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Perfeito. O nosso plano está contido, né, no nosso plano de governo, nós transformarmos a CESAM numa autarquia. Tá? Hoje, todo o dinheiro que o contribuinte paga entra no cofre geral da prefeitura. Então o prefeito ele aplica na água se quiser e da forma como quiser, né? Então a nossa ideia primeiro é criar uma autarquia para o CESAM, lá de Navegantes. Criando essa autarquia e o dinheiro ficando lá, nós vamos trabalhar em algumas frentes, como água, esgoto, coleta de lixo, que vai vencer a licitação, né, a concessão da Recicla em 2022, e também a questão do lixo reciclável. Então nós temos um grande desafio aí pela frente nos próximos 4 anos com relação à questão água, justamente por causa disso. Então a gente precisa fazer com que a CESAM trate realmente daquilo que é de sua responsabilidade, que é água. E para isso o dinheiro deve ser destinado exclusivamente para esse setor. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões, calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Perfeito. Assim, nós temos que entender que qualquer cidade, isso tu pode ir na Europa, tu vai ver, qualquer cidade mais antiga sabe que o centro da cidade é desse jeito, né? Ou seja, as casas são muito próximas da rua, né? Então, essa nossa colonização, tanto italiana quanto açoriana que tem em Navegantes, faz com que o nosso centro realmente seja assim. Mas, de um modo geral, Navegantes é uma cidade bem planejada, ela é totalmente tracejada, tudo, né? Então, ela é bem planejada. O que falta é realmente a prefeitura ela trabalhar bem a questão das ruas e a calçada, fazer a padronização, que eu acho que é muito importante. Para padronizar as calçadas, nós vamos dar incentivo fiscal para as pessoas adotarem o padrão da prefeitura. Eu creio que hoje muito não é feito sobre essa questão da calçada padronizada porque os municípios não têm qualquer incentivo e nós vamos incentivar. Com relação à ponte, bem lembrado, não adianta a gente querer achar que para o Navegantinho que nós vamos fazer uma ponte ali onde está o ferrobote. Nós vamos matar os dois portos, que hoje é a principal economia das duas cidades. Mas eu tenho conversado muito com o Luizinho, é uma possibilidade de a gente sentar com o prefeito de Itajaí, ali no bairro Machados, em Navegantes, na rua Carlos Maier, após a Naveship, ela tem uma saída que dá acesso ao rio de praticamente uma distância para Itajaí de 100, 150 metros. E sairia talvez ali na Murta, aqui em Itajaí, né? Então a gente tem esse espaço necessário para construir uma ponte, que pode até ser uma ponte móvel, alguma coisa nesse estilo, que sairia muito mais barato do que fosse uma ponte aqui, entende? Então essa seria uma oportunidade de ponte para a gente construir o município de Navegantes Itajaí, através da ANFRA, a gente poderia criar um consórcio, alguma coisa nesse estilo, para que a gente pudesse fazer essa ponte.
E o segundo momento é a gente falar, ir a Brasília, juntamente com o prefeito Itajaí, e nós conversarmos lá com o Ministério da Infraestrutura e com o DENIT para eles autorizarem a autopista litoral a fazer a obra da marginal ali da BR-101, que o projeto já existe, né? O projeto já existe, já tem essa marginal vindo lá de Barra Velha que vai até Itapema. E aí a gente poderia fazer, assim como já é feito aqui, já foi feito no Itajaí Mirim, a gente tentar fazer aqui uma marginal entre Itajaí e Navegantes. O nosso hoje grande problema de mobilidade é que quando fecha a ponte do Rio Itajaí, né, aí trava todo o centro de Navegantes. Agora, a gente conseguindo ter um segundo acesso para Itajaí, eu creio que a gente vai minimizar em muito, aí, praticamente 90% desse problema. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Perfeito. Inclusive eu participei da comissão que tratou do transporte público em Navegantes, tá? O projeto está pronto, edital pronto, foi aprovado pelo Tribunal de Contas e foi feito as audiências públicas e estranhamente eu não sei por que esse edital não foi para a praça ainda. Sinceramente eu não consegui entender. Então eu já tenho conversado, né, com a nossa equipe de governo justamente para que a gente em 6 meses a gente refaça, né, novamente essa consulta pública para que as pessoas possam participar novamente nesse governo, refaça também junto à consulta ao Tribunal de Contas e dentro de 6 meses a gente coloca esse edital na praça aí que é fundamental para que a gente consiga fazer. Nós estamos desde 2012 sem o edital de transporte público municipal, então a gente precisa realmente fazer com que o Navegantino tenha esse tipo de respaldo. Até porque dentro dos nossos 5 pilares de campanha, né, nós temos saúde, educação, geração de emprego, mobilidade, que seria transporte público e turismo. Então o transporte público é tratado no nosso plano de governo como prioridade. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Sim, com relação assim, nós temos um servidor que está bastante assim, oprimido, ele está bastante assim, triste com a administração que vem vindo, sabe? Não temos concurso público, certo? É muito processo seletivo só para contratação de CT, isso gera uma insatisfação e insegurança geral. As nossas formações são bastante precárias. Esse governo aí dos últimos 4 anos passou, se eu não me engano, 5 secretários de educação, então, ou seja, não tem um planejamento para curto, médio e longo prazo para pensando em educação. Não se trabalha a parte pedagógica, não foi desenvolvido o edital que contrata ali a questão das apostilas, que era uma grande reivindicação dos nossos educadores, que tivesse apostila, né, para ter um material didático para os nossos alunos, enfim. Nós precisamos avançar nesse tema, nós precisamos fazer concurso, nós precisamos fazer uma reforma administrativa na educação, nós precisamos fazer um piso municipal do salário de professores que seja superior ao nacional. Nós precisamos criar 6 supercreches no município, justamente para que a gente consiga atender essa grande demanda que nós temos aí. Até como eu falei, né, a educação é o nosso segundo pilar, então se eu conseguir o emprego para o meu trabalhador navegantino, eu preciso que ele tenha esse respaldo e nós temos que investir maciçamente na questão da educação integral, principalmente trabalhando cultura, esporte e educação juntas. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Eu vou dizer algo para vocês. Eu sinto na pele a dor que o navegantino sente com relação à saúde. O meu irmão, em dezembro, teve um acidente de trânsito, cortaram a frente dele, ele ficou 3 horas no nosso hospital, sem ultrassom e raio-x, com hemorragia interna.
e ficou 3 horas parado lá sem qualquer tipo de exame até ser encaminhado. Se tivéssemos um raio-x ou ultrassom, quem sabe a história dele poderia ter sido outra. Entende? Eu não tenho plano de saúde, eu sou usuário SUS, eu uso o nosso hospital, eu uso o posto de saúde, entende? E eu vejo que realmente isso os nossos governos eles pecaram bastante. Então a gente precisa terminar o nosso hospital, precisamos equipá-lo com ultrassom e raio-x minimamente, isso aí para que a gente consiga fornecer esse tipo de atendimento melhor para a nossa população. E nós vamos fazer muitos contratos e convênios com... primeiro de tudo, nós vamos tirar os 11 subprefeitos. Nós vamos acabar com as subprefeituras, que é uma estrutura de mais de 2 milhões de reais, e nós vamos contratar médico no lugar desses subprefeitos. Então aí nós já vamos ter o programa Mais Médicos Navegantes, que nós vamos contratar esses médicos no lugar de subprefeito. Então em tese saem 11 subprefeitos, entram 11 médicos na rede. Depois nós vamos fazer contratos, convênios com clínicas, para que a gente possa ter esse atendimento especializado. Entende? Então vamos ter atendimento do oftalmo, do ortopedista, de todos, enfim, nós vamos ter esse tipo de contratação para que a gente consiga atender a demanda, não só de exames, mas também de consultas, né, de especialistas, que é um grande problema que o Navegantes tem. O senhor foi um combativo vereador de oposição, saiu do MDB após divergências com o também candidato Lino, tem apoio do seu tio, o ex-prefeito Aderbal Ramos Cabral, o Deba, que pediu desfiliação do MDB e declarou apoio à sua candidatura. O senhor traz como vice o PT, que foi oposição durante os anos do governo de Deba e tem forte rejeição por conta do cenário nacional, o que inviabilizou uma dobradinha Cirino e Lino. O senhor fala em uma nova forma de administrar, mas faz parte de uma família tradicional que sempre esteve ligado ao poder em Navegantes. Por que o senhor acha que os navegantinos vão entender que o senhor deve ser o escolhido? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente sempre realmente foi bastante combativo na administração, né? O Partido dos Trabalhadores foi o meu parceiro na Câmara de Vereadores durante esses 4 anos, né? A gente sempre manteve contato com eles, sempre propusemos ali ações conjuntas nesses 4 anos. Então eu vislumbrava sempre a figura do Luizinho como uma ótima pessoa, uma excelente pessoa para estar junto conosco. Tá? A nova política, ou a política boa, né, que a gente pretende para Navegantes, independe de questão de família, independe da questão partidária. Ela sim é trabalhada com ações. Então eu posso crer que eu e o Luizinho, né, o candidato a prefeito e o candidato a vice, somos 2 advogados, entendeu? Ele quando foi vereador foi referência da sua legislatura. Eu, graças a Deus, né, e ao nosso trabalho, a gente pode ter sido referência, fomos o vereador que mais trouxemos recursos para Navegantes, fizemos esse bom combate, como tu bem falou aí, a gente conseguiu ser bastante eficiente dentro das nossas limitações, porque também não é fácil tu ser vereador quando um prefeito é bastante inerte, né, o executivo não trabalha no mesmo caminho que tu trabalhas, mas mesmo assim a gente conseguiu esse destaque na cidade. Então, por esses atributos, eu creio que nós dois hoje temos experiência suficiente para que a gente possa administrar o município de Navegantes. Independente da questão família. Eu acho que a gente tem uma base familiar que é espelho, que é a nossa segurança, né? que a gente trabalha esse conjunto aí, e trabalha princípios, né? Mas eu creio muito que essa minha atuação, esse meu espírito combativo, a forma como eu agi eu posso dizer para ti que eu sou muito justo nas coisas, então a gente tenta sempre fazer as coisas de forma clara para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Então eu vejo assim como uma dupla excelente para Navegantes.